Palavra de Deus, viva e eficaz, com o missionário Ney Coelho. Bem-vindos ao canal Palavra de Deus, vive e eficaz, com o missionário Ney Coelho. Por gentileza, dê o seu like, compartilhe e, por gentileza, você que não está inscrito, faça a sua inscrição. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho do apóstolo Lucas. Lucas era um médico, e ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vamos aprender a importância de lermos, estudarmos e meditarmos na poderosa palavra de Deus. É verdade. Hoje, esse capítulo nos ensina na parábola do semeador. E vamos ao que interessa. Leitura de Marcos, capítulo 8. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviu a Jesus com as suas riquezas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ter com Jesus, disse esta parábola do Senhor Jesus. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junta do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um. Dizendo Jesus estas coisas, gritava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o perguntaram, dizendo: que parábola é esta? E Jesus disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raízes, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. A que caiu em boa terra, esses
são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Bem, vamos ao que interessa. No versículo 1, como é lindo a gente ver que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. Anunciando primeiramente o reino de Deus. E os seus discípulos sempre o acompanhando. Ele ficava de cidade em cidade, pregando o evangelho de Deus. Algumas mulheres estavam seguindo o Senhor Jesus. Elas tinham sido curadas, umas de espíritos malignos, outras de enfermidades. Maria, chamada Madalena, ao qual saíram dela 7 demônios. O Senhor Jesus a libertou, curou aquelas mulheres. Joana, no versículo 3, uma mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam Jesus com as suas riquezas. Então, meu amado, até o Senhor Jesus Cristo, para pregar o evangelho do reino de Deus, ele precisou de mulheres que foram curadas, que foram libertas de demônios, e com as suas riquezas elas serviam ao Senhor Jesus. Não só com as suas riquezas, mas elas acompanhavam o Senhor Jesus junto com os seus discípulos. Versículo 4. Ajuntando uma grande multidão. Então sempre tinha uma multidão a buscar ao Senhor Jesus, a buscar os seus milagres, a buscar a cura. E vinham de várias cidades para falar com Jesus. Quando de repente Jesus para e conta uma parábola, uma história para poder facilitar a linguagem, porque o Senhor Jesus fala aqui na palavra de Deus que ele pregava sempre com parábolas, contando histórias. Aí ele começa no versículo 5: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, uma caiu no caminho, e foi pisada, as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre uma pedra, e nascida secou-lhe, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Estas coisas Jesus gritava, clamava, significa gritava. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, eu que tenho ouvido para ouvir, que ouça a palavra de Deus, que medite na palavra de Deus. Você que está aí, que vai ver este vídeo, vai assistir esse vídeo, ouça o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada está falando através das pregações da igreja que você participa, através das pregações via internet, o YouTube, através até uma frase, um para-brisa de um veículo. A palavra pode estar falando com você, a palavra de Deus pode estar falando com você. Eu lembro-me que antes de eu estar nessa caminhada, sendo transformado todos os dias pelo Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, eu trabalhei há muitos anos atrás. E nesse trabalho trabalhava comigo um crente, um servo de Deus da igreja da Assembleia de Deus, o Francisco.
E ele dizia que Deus tinha um plano na minha vida, ele dizia que eu ia ser um grande homem de Deus, e naquela época, né, eu ainda escravo dos vícios, eu dizia, não, Francisco, Deus ele tem um plano na sua vida. Você é um homem crente, você obedece a Deus, ama a Deus, mas ele estava sempre pregando e profetizando uma palavra de Deus para a minha vida. Isso em torno, a idade que eu tinha, acho que em torno de 22, 23 anos. E nós trabalhávamos juntos e ele sempre pregava a palavra dizendo isso. Ele não olhava os defeitos que eu tinha, os vícios que eu tinha. Nós trabalhamos juntos há quase 3 anos. E depois de algum tempo, né, muito tempo depois, eu comecei a servir, a ler a Bíblia Sagrada e a testemunhar. Olha como é importante ouvirmos a poderosa palavra de Deus, ouvirmos testemunhos. Pois o irmão Francisco, ele profetizou a palavra de Deus sobre a minha vida. E até hoje eu tento localizá-lo e não consigo. Aliás, se alguém vê este vídeo, o Francisco ele mora no bairro Nossa das Graças, perto de uma horta, que eu não sei nem se ainda tem aí. É o que eu sei sobre o endereço dele. É um jovem, mas um jovem que pregava a poderosa palavra de Deus para a minha vida. E esta palavra frutificou na minha vida, porque eu a ouvi, a recebi naquela hora, mas não com muita fé, acreditando que um dia eu poderia estar sendo servo do Senhor com muita humildade. E o que aconteceu? Versículo 9. Os seus discípulos perguntaram, dizendo, que parábola é esta, Senhor? Não entendemos. E Jesus começa a explicar a eles. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então aqui no programa Palavra de Deus Vive e Eficaz, eu estou lançando sementes da palavra de Deus para você que está inscrito, para você que vê, que assiste, eu estou lançando a palavra para você. Como Jesus me ensina aqui, a semente é a palavra de Deus. A semente, o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus feita, se transformou homem. Como o apóstolo João diz, se transformou carne. Uma semente, no versículo 11, é a palavra de Deus. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, né? Então você que está ouvindo aí, você que vai ouvir, repito mais uma vez, são os que ouvem. Mas depois vem o diabo e tira do coração. Pode acreditar que o inimigo não quer que você tenha o conhecimento do poder da palavra de Deus, do poder da palavra de Jesus. E ele vai tirar a sua atenção, ele vai lançar setas sobre a sua mente, para que você não assista esse vídeo. Por quê? Porque ele vai tentar tirar do seu coração a palavra, para que você não creia e seja salvo. Então medite sobre isso. Versículo 13. Os que estão sobre pedra, estes são os que ouviram a palavra, a recebem com alegria. Então tem muitas pessoas que amam, que recebem a palavra de Deus com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Então o Senhor Jesus Cristo aqui me ensinando e te ensinando. Eles não têm raiz, não formou-se uma raiz, eles não deram continuidade a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a continuar. É uma caminhada. Não cria raiz, aí logo creio por algum tempo. Mas Jesus ensina. E no tempo da tentação se desviam, porque não há raiz, não dão continuidade à leitura, não dão continuidade a estar na igreja,
não dão continuidade a estar no discipulado, no mentoreado. Aí quando vem a tentação, vem a dificuldade, ele não está enraizado a palavra de Deus, ele desvia. Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, então são sufocados com os cuidados e com as riquezas. Começam a trabalhar demais, começam a não ter tempo, começam a querer ganhar a cada dia mais dinheiro, a cada dia mais dinheiro. E começam também com os deleites da vida, começam a se deleitar, a realizar o desejo da carne, o desejo ali, e um sonho. Missionário, é pecado eu realizar algo que eu gosto, que eu tenho prazer com o suor do meu trabalho, com o meu dinheiro? Claro que não. Mas também Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí o que acontece? Devido a ele ser sufocado com essas situações da vida do dia a dia, não dão fruto com perfeição. Podem até dar frutos, mas não dão perfeição, não se solidificam, né? Pela glória de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. A graça de Deus é favor imerecido. Eu não merecia, mas Jesus me amou primeiro e me escolheu para estar aqui. Então dou graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus é que me mantém de pé e crescendo a cada dia. Versículo 15. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no seu coração. Então eles ouvem a palavra, guardam ali a palavra, conservam no seu coração, na mente. E são honestos e bons. E dão fruto com perseverança. Então não é com facilidade, é com perseverança. É perseverando, é persistindo. Nossa pastora Isabélia, a igreja que eu congrego, na igreja serve, ela está acostumada a pregar e ensinar que não é fácil ser bom. E não é mesmo, não é fácil ser bom. Não é fácil fazer o bem. Paulo também afirma em uma de suas cartas, Senhor, por que eu quero fazer tanto o bem e eu não consigo? E o mal que eu não quero fazer está sempre à minha frente. Mas, com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, a graça de seu Filho, com o poder do seu Filho, com o poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir sim. Eu vou conseguir, você vai conseguir, com perseverança, em nome do Senhor Jesus. Este foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo.